Amém. Graça e paz, irmãos, mais uma vez. Amém. Boa noite. Creio que está todo mundo aí animado, todo mundo feliz. Ainda mais depois de um louvor abençoado, igual esse louvor que nós louvamos juntos. E nós vamos então, hoje, nós não vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Esdras, porque hoje se comemora então a ressurreição do nosso Senhor. E quem esteve lá na sexta-feira na sede, já participou do culto dos Sete Bravos, quem teve a oportunidade de estar hoje de manhã lá, às 6 horas da manhã, também já participou, e nós vamos mais uma vez falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E o interessante é que nesses últimos dias, principalmente nessa semana, nós temos falado muito, mas muito da ressurreição do Senhor, da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo. E a minha pergunta é sobre o seguinte: qual é o impacto da ressurreição do Senhor Jesus na sua vida? Nós muitas das vezes falamos continuamente sobre a ressurreição do Senhor, nós estamos sempre lembrando sobre isso. A Páscoa é o evento dos eventos mais importantes para nós. Nós comemoramos também uma outra data muito importante, simbólica, que é o Natal, o nascimento do Senhor Jesus. E então a Páscoa seria o segundo evento mais importante do ano para que nós venhamos então falar. E aí fica essa pergunta sobre qual é o impacto da ressurreição do Senhor Jesus na sua vida. Qual é o impacto da ressurreição do Senhor Jesus na nossa vida? E o texto que nós vamos ler hoje fica em Lucas, capítulo 24. Eu peço que você abra a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nós vamos estar lendo do verso 1 ao verso 12. Esse é um texto muito conhecido, se não me engano, já foi pregado hoje lá na sede. Mas nós vamos, mais uma vez, dar uma devida atenção sobre esse texto que fala sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus. E nós vamos perceber diante desse texto alguns impactos que a ressurreição do Senhor Jesus tem na vida dessas pessoas e também, consequentemente, vai ter em nossas vidas. Lucas, capítulo 24. E na medida que os irmãos acharem, se coloquem de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Nós vamos estar lendo então o Evangelho. Em reverência à palavra do Senhor, nós nos colocamos de pé. Diz assim a palavra do Senhor: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões, com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo anunciaram todas estas coisas aos 11 e aos mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareceram como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Palavra do Senhor. Pode se assentar. Como eu disse, esse é um evento que nós temos falado, relembrado e visto no decorrer desses dias. Se você acessou a sua rede social nesses últimos 3 dias, você só vê isso. É mensagem de cruz a todo instante, falando sobre a ressurreição, sobre a morte do Senhor Jesus. E esse autor, Lucas, ele é um autor que ele vai tentar ser o mais detalhado possível sobre esses acontecimentos. Lucas, ele era médico, ele era escritor. Lucas, ele é o mesmo autor que escreve o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, que é um livro também histórico. Lucas foi companheiro de Paulo, e o interessante é que nós percebemos no Evangelho de Lucas uma atenção maior para o público que era desmerecido na sociedade. É no Evangelho de Lucas que nós vamos ver as mulheres sendo mais participativas,
no ministério do Senhor Jesus. E isso propositalmente, Lucas ele vai ter esse olhar, mostrando que a salvação do Senhor Jesus e a obra do Senhor Jesus, o reino do Senhor Jesus, não há distinção nem de homem nem de mulher, não há distinção de classe nem de raça, mas somente distinção entre aquele que é redimido pelo Senhor e o pecador. E o interessante é que nós estamos diante de um texto que vai falar exatamente sobre a ressurreição do Senhor. O verso 1 diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. O interessante, esse final da madrugada era por volta realmente de umas 5 horas da manhã. Por isso a tradição das igrejas aí de fazer o culto da alvorada logo de manhã cedo. Então elas vão lá para poder fazer o embalsamento do corpo. Isso era muito comum naquela região e ainda tem hoje alguns costumes. Por exemplo, em alguns povos da África, eles fazem o embalsamento do corpo, e lá eles tiram tudo que tem, as vísceras que tem dentro do corpo, e colocam ali ervas aromáticas. Pra gente parece algo meio surreal e esquisito, né? Então, mas era justamente isso que eles faziam, e essas mulheres foram até o túmulo de Jesus, e perceba, na expectativa que chegando lá, elas encontrariam o Senhor Jesus. Elas não conseguiam se lembrar sobre a promessa da ressurreição ao terceiro dia, e elas vão totalmente preparadas para poder fazer então esse embalsamento do corpo do Senhor Jesus, para poder cuidar, porque o Senhor Jesus havia morrido na sexta-feira, sábado era dia santo, dia do Senhor, então nada poderia ser feito. Então o que elas fazem? Elas correm logo lá de manhã para fazer esse tratamento, porque o estado de decomposição tecnicamente do corpo já seria o estado avançado, então elas teriam ali um trabalho mais árduo e mais difícil para fazer, então por isso que elas correm logo na primeira hora do dia. Só que chegando lá, alguma coisa acontece. Verso 2, elas encontram a pedra removida do sepulcro. Verso 3, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Interessante que elas chegam diante do túmulo, e essa pedra do túmulo não eram uma ou duas pessoas que conseguiam mover essa pedra. E o interessante é que essa pedra, quando ela é retirada de dentro para fora, porque não havia a marca e o selo do imperador estava lá na porta. Então é interessante que quando você vai buscar situações históricas, nós percebemos que as mãos humanas e a força humana jamais poderia ter feito aquele evento. E quando elas abrem, então, quando elas conseguem adentrar lá dentro do sepulcro, aonde estaria o Senhor Jesus, nada tem ali. E elas ficam assustadas, porque elas ainda não conseguem compreender. E surgem então as perguntas: aonde que está o Senhor Jesus? Elas ficam ali paradas sem saber o que fazer. Do verso 4 até o verso 7, nós vamos ter então aí uma comunicação da mensagem do Evangelho, feita por homens de Deus, que na verdade são anjos, que então aparecem essas mulheres. Verso 4 diz assim: e aconteceu que elas, que perplexas a esse respeito, apareceram 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Nós percebemos que elas ficam perplexas, porque o Senhor Jesus não está mais lá. Para onde está o Senhor Jesus? Aonde é que está o Mestre? Então aparecem esses homens, que na verdade são anjos, são mensageiros do Senhor, dizendo: vem cá, por que vocês estão procurando aquele que vive, e vocês estão procurando entre os mortos? Você deve lembrar lá no início, no nascimento do Senhor Jesus, quando estão lá os pastores no campo, quem é que aparece para eles lá, dando a mensagem que o Salvador havia nascido? São anjos. E eles dizem, levam a mensagem do nascimento do Senhor Jesus. E aqui nós temos outros mensageiros, trazendo as boas novas, de que o Senhor Jesus, ele não estava morto, mas ele vivia. Verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. E aí o anjo vai dizer o seguinte: vocês sabiam que isso ia acontecer. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Verso 7, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Perceba que esses homens, esses anjos, eles comunicam o Evangelho. Eles dizem o seguinte: Jesus morreu, realmente ele morreu pela mão de pecadores,
porém ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. E o que é hoje? O terceiro dia. E elas estavam ali procurando o Senhor. E pare e pense, irmãos, de repente nós faríamos o mesmo. Porque elas estavam diante de um evento que o mestre dela, aquele que eles tinham depositado a fé, a confiança, a esperança, o seu futuro, tinha entregado tudo na mão daquele mestre. Ele havia morrido da forma mais trágica possível. Você precisa de entender o seguinte: a morte de cruz era a pior condenação que alguém poderia ter naquela sociedade. Então, tipo assim, você pensa hoje, a pior condenação que pode se dar para alguém, pois é, isso foi dado para o mestre, para a pessoa a quem você confiava e acreditava que seria aquele que ia redimir todo o povo. Então, agora ele estava morto. E elas então esqueceram da mensagem que o Senhor Jesus havia dito. Não foi uma vez, não. Enquanto o Senhor Jesus com eles andaram pela terra, o Senhor Jesus estava sempre fazendo menção direta sobre ele ser o Filho de Deus, que ele precisaria de morrer e que ele ressuscitaria no terceiro dia. E daí então, depois que o anjo fala isso com elas, dá essa mensagem, aí, incrível, algo espetacular acontece na mente. Elas se lembram das suas palavras. Elas são diretamente conectadas, através das boas novas que o anjo trouxe, elas são conectadas à palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos lembrar o texto que Paulo diz: vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É exatamente isso que o anjo faz com ela. O anjo vai e traz à memória dela aquilo que traz esperança, que era justamente as boas novas de que o Senhor, ele havia padecer, ele morreria, mas que ele havia de ressuscitar. Verso 9, então, continuando. Voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com elas estavam. Era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e também as demais que estavam com elas. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Quando elas se lembram daquilo que o Senhor havia prometido, não dá para ficar quieto. A gente tem que contar, a gente tem que sair correndo, a gente tem que comunicar que algo aconteceu. E perceba que elas não estavam sozinhas. Perceba que tinha parece uma comitiva de mulheres para poder fazer esse trabalho. Não era 5, 6 mulheres, não. Tinha uma galera junto que foi fazer aquele trabalho. E elas confirmaram então aos apóstolos essa mensagem, que o Senhor Jesus, ele não estava mais ali. O Senhor Jesus havia ressuscitado. E aí no verso 11 acontece alguma coisa normal. Tais palavras que pareciam como delírio e não acreditaram nelas. A mulher para aquela sociedade era uma pessoa, um ser que não tinha voz, não tinha credibilidade, não tinha confiança, não era digno de aceitação. E essa palavra aí, delírio, ela só é utilizada nesse texto da Bíblia. Você não encontra essa palavra no grego, mas dentro do Novo Testamento. Ela foi utilizada somente para isso. Essa é uma palavra utilizada para as pessoas que estavam com febre muito alta e começam a delirar. Certamente aí os pais já viram alguma vez o seu filho com febre a ponto de delirar. Ou já viu o filho de algum vizinho, alguém. Você já ouviu isso, certamente. É exatamente isso que estão dizendo dessas mulheres. Olha, vocês estão delirando, vocês são tudo louca. É exatamente isso que os apóstolos disseram. São tudo doidos. E é tudo mentira isso que vocês estão falando. Eles não acreditaram nela. Os 11 apóstolos não acreditaram na mensagem. E olha só que coisa mais interessante, irmãos. A incredulidade foi tanta que elas não disseram algo mirabolante, não. Elas disseram aquilo que o Senhor já havia dito. Não vieram com vento de doutrina novo, não. É só dizer o seguinte: olha, aquilo que o Senhor prometeu, aconteceu. Ele ressuscitou. E aí Pedro, então, vai lá ver se isso que as mulheres falaram é verdade. E ele corre no verso 12 lá. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Por que ele vê os lençóis de linho ali? Porque se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, toda a atadura, todos os lençóis que envolviam o corpo, a pessoa teria levado junto. Então só uma coisa poderia ter acontecido: o mestre ter ressuscitado, ter tirado o lençol e ter tirado a pedra e ter seguido então o seu caminho para a glória de Deus com o corpo glorificado. Exatamente isso que aconteceu. E diante desse texto nós temos alguns aprendizados. E eu continuo com a mesma pergunta: o que a ressurreição cria de impacto na sua vida?
O que a ressurreição vai impactar na sua vida? O que entender que Cristo ressuscitou tem impactado na minha vida? Porque eu entendo isso, ok, é muito claro, é simples de entender, mas isso nos faz ter posicionamentos e forma de viver diferente, ou pelo menos deveria ser. Nós dizemos que o Jesus, ele ressuscitou, nós dizemos que Jesus vive, nós acreditamos que ele ressuscitou, mas nós precisamos perguntar para nós mesmos, o que isso tem mudado na nossa vida? O primeiro aprendizado que nós temos nesse texto é que o Senhor, a ressurreição do Senhor, nos faz lembrar da mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem do Evangelho é que o Senhor Jesus, ele nasceu de uma virgem, foi concebido sem pecado, viveu sem pecado, morreu injustamente, morreu no nosso lugar, pagou o preço que eu, que você, que nós deveríamos ter pago. O Senhor Jesus morreu. O pecado não pôde segurá-lo, porque ele não tinha pecado. Com a morte dele, ele matou a morte de uma vez por todas, porque ele nos deu vida. Então, lembrar da ressurreição, o impacto da ressurreição na minha vida deve me fazer lembrar continuamente do Evangelho. E isso faz com que a minha vida seja mudada. Porque se o Senhor Jesus me perdoou e eu merecia morrer, quem sou eu para não perdoar o irmão que peca contra mim? Nós muitas das vezes queremos cobrar algo de alguém, uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar se o Senhor nos cobrasse. A dívida que nós temos com o Senhor é infinitamente maior do que qualquer um pode fazer conosco. Só que nós queremos graça do Senhor, mas para o nosso próximo, nós damos justiça. O nosso pecado foi perdoado, mas nós temos dificuldade de perdoar aqueles que pecam contra nós. Nós temos dificuldade de dar para as pessoas o que elas precisam, a graça. E nós somos muito bons em dar justiça de Deus. Nós somos às vezes muito mais justos, queremos ser mais justos que o Senhor Jesus. Queremos derramar a ira, quando Deus derrama a graça sobre nós. O amor, ele venceu a morte. A graça do Senhor nos alcançou. E isso precisa ter impacto direto na minha vida, no meu relacionamento com o próximo, no meu relacionamento com a minha família, no meu relacionamento com os meus amigos, no meu relacionamento com o trabalho, no meu relacionamento com o dinheiro, no meu relacionamento com a igreja, no meu relacionamento em todas as áreas. Lembrar do Evangelho precisa criar esse impacto na minha vida, precisa criar esse impacto na sua vida. Por isso que hoje nós percebemos que o número de cristãos cresce na nossa sociedade, porém a sociedade continua corrupta. Nós vemos cristãos que se envolvem em corrupção, nós percebemos isso, e nós precisamos entender de fato o impacto da ressurreição na nossa vida. Segundo aprendizado, a ressurreição gera um outro impacto na nossa vida, nos mostra que nós não estamos sozinhos. Irmão, certamente você em algum momento da sua vida já se sentiu sozinho. Muitas das vezes quando aparece algum tipo de dificuldade, para uns dificuldade financeira, para outros saúde, para outros problemas familiares, são várias as situações que nos afligem, e muitas das vezes nós pensamos que estamos sozinhos. Só que se você entende que Cristo Jesus, ele ressuscitou, ele não está mais lá no sepulcro. Hoje ele habita através do Espírito dele em você. Ele está conosco até a consumação dos séculos. A nossa caminhada não é mais solitária. O nosso caminho, o Senhor nos carrega. As nossas lutas, nós não lutamos mais sozinhos. Nós precisamos de entender isso, que as nossas batalhas, há quem peleja por nós. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos compreender o impacto que a ressurreição do Senhor Jesus tem e deve ter na nossa vida. Dizer que Jesus ressuscitou só porque é a Páscoa, só porque é um feriado, irmãos, isso não tem sentido. Nós precisamos de entender o que isso pode gerar na minha vida e o que isso pode gerar na outra vida, porque quando eu entendo isso, a sociedade ela tem que mudar, irmãos. É incompatível. Nós estamos beirando metade, 50% da população brasileira cristã. No último censo que teve em 2010 já passava dos 37%, ainda não teve outro censo. Nós já temos aí 12 anos já, quase, do último censo.
E hoje, mais do que nunca, por causa das redes sociais, o evangelho, a comunicação do cristianismo está sendo muito grande. E o que isso tem mudado, irmãos? Nós percebemos as pessoas se degradando nas redes sociais o tempo todo. Espera só um pouquinho. Você vai ver o que vai acontecer em novembro. Novembro não, setembro, né? Que é as nossas eleições. Deixa chegar as eleições e você ver como é que o circo vai pegar fogo. Como que as famílias vão de novo se separar. Como pessoas vão brigar por causa do seu candidato preferido. E o Senhor Jesus, aonde fica? Qual é o impacto da ressurreição do Senhor Jesus na minha vida? Tem que me fazer entender o seguinte, que por mais que as situações estejam difíceis, por mais que a política esteja difícil, por mais que a nossa economia não ande bem, eu não estou sozinho, o Senhor Jesus está comigo. E não é ninguém, absolutamente ninguém, candidato nenhum que vai resolver o problema, que só o Senhor Jesus pode resolver. Então, primeiro aprendizado, o impacto da ressurreição vai gerar em nós a lembrança da mensagem do Evangelho. O segundo, nos mostra que nós não estamos sozinhos, irmãos, vocês não estão sozinhos. E terceiro, arranca de nós a incredulidade. Perceba aí no final do verso 12, quando Pedro sai correndo, ele vai lá ver se Jesus estava lá. Jesus não estava lá, Jesus havia ressuscitado. E o que acontece? Ele volta maravilhado por aquilo que havia acontecido. Irmãos, a incredulidade, ela limita a nossa felicidade. A gente não consegue ter a felicidade plena se nós não cremos que o Senhor está fazendo, que o Senhor está agindo. Porque nós sempre vamos colocar alguma coisa para nos completar, ou algum obstáculo, e isso vai impedir que nós venhamos ser e ter a felicidade plena. Porque nós somos incrédulos. Nós dizemos muitas das vezes que o Senhor está agindo, mas no fundo nós temos medo. A incredulidade, ela limita a empatia. Nós passamos muitas das vezes, vemos pessoas passando necessidade, a gente finge que não vê. Se você sabe que tem um necessitado ali, tu atravessa pela outra rua. Se tem alguém sentado na calçada, tu atravessa a calçada, só para não ter contato. Por quê? Porque nós não cremos. Nós temos dificuldade de entender o seguinte: se o Senhor colocou essa pessoa no meu caminho, eu tenho que crer que o Senhor vai me fazer ser bênção na vida daquela pessoa. A gente é muito incrédulo. E isso limita a nossa empatia. A incredulidade vai limitar a nossa paz. Porque se nós confiamos que o Senhor é quem provê a nossa paz, irmãos, qualquer tipo de problema que vier sobre a nossa vida não tem poder de roubar de nós a paz. Nós precisamos crer que o Senhor é aquele que provê a paz plena, tudo aquilo que eu preciso. A incredulidade limita de nós o amor. Nós deixamos de amar quando somos incrédulos. Porque se nós cremos que o Senhor nos amou, mesmo que nós não tínhamos nada para poder doar para Ele, nós cremos nisso, isso precisa ter uma ação direta com o meu próximo. E muitas das vezes você pensa o seguinte: eu não vou ser capaz de amar alguém que está me ferindo. Mas quando você crê que o amor que está no seu coração foi o Senhor Jesus que plantou, a incredulidade não vai ter mais o poder de te limitar. E você vai conseguir amar plenamente. A incredulidade, ela produz medo. Esses apóstolos, eles estavam todo mundo trancado, todo mundo escondido, pensando, sabe o quê? Se Jesus morreu, vamos ficar aqui quietinho, que vai que a galera vem e resolve aí de pegar os 11 que ficou aí e passar o rodo em todo mundo, pendura todo mundo na cruz. Estava todo mundo escondido. Tanto quanto Jesus, se você lê o texto, Jesus ele vai para o caminho de Emaús, vai falar com os discípulos. Depois Jesus entra onde está todo mundo lá, os 11 lá, todo mundo escondido. O pessoal acha até que é um fantasma. Vontade que dá de correr. Como é que alguém entra e a porta está fechada? Pô, agora vão pegar a gente. Não tem para onde a gente correr, que está tudo fechado. E o cara atravessa a porta. Exatamente. Eles estavam com medo. E quando nós cremos, e quando eles entenderam o Evangelho, você vai ver no livro de Atos, eles começam a morrer por causa do Senhor Jesus. Porque a ressurreição cria o impacto de tirar deles o medo. E que se preciso for morresse pelo Senhor Jesus, eles morriam. E nós vemos como na igreja ela cresce. Por quê? Porque o Senhor Jesus, a ressurreição dele, gerou um impacto que tirou o medo da morte da vida desses homens. Esses mesmos homens imperfeitos, que estavam com medo, que não acreditaram, foram os mesmos homens que o Senhor, através da ressurreição dele, criou um impacto naqueles corações e fez com que o Evangelho chegasse até nós. Então, quando se falar de ressurreição, entenda que a ressurreição do Senhor Jesus precisa de gerar algum impacto na nossa vida. Nós não podemos passar ano após ano,
falarmos da Páscoa, celebrarmos a Páscoa, dizermos sobre a ressurreição e a nossa vida não ter mudança alguma. Isso precisa ter mudança na nossa vida. Quando alguém falar da ressurreição do Senhor Jesus com você, pergunte qual é o impacto que isso gerou na vida dela. Como que fez com que ela conseguisse amar mais o próximo, ter mais paciência com o próximo, cuidar mais do próximo. Nós precisamos de entender isso, porque senão a nossa fé ela é vã. E nós vamos ser apenas mais um lá nos inúmeros que se dizem cristãos e que não têm a sua vida transformada. Que Deus possa nos dar mais da graça dele. Que o Senhor possa nos encher da sua poderosa graça e força para que nós venhamos então fazer isso que o Senhor deseja para nós.